se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A maldição da gameleira. Era uma manhã abafada no vilarejo de Santa Clara, no coração do Vale do Aço. Os moradores falavam em sussurros sobre a velha gameleira que reinava na praça central. Com raízes profundas e galhos que pareciam tocar o céu, a árvore era tão antiga quanto a fundação da cidade. Diziam que ela guardava segredos ancestrais, histórias de tempos esquecidos e talvez até de outra vida. Entre os mais velhos, havia um consenso: ninguém deveria se aproximar da árvore após o pôr do sol. Não é seguro, alertava Dona Lourdes, a parteira mais respeitada da região. No entanto, como acontece com todo segredo proibido, a curiosidade sempre encontrava jeito de florescer. Mateus, um jovem de 17 anos, não acreditava em superstições. Enquanto entregava pão de casa em casa, ouvia as histórias e ria. Como uma árvore pode ser perigosa? Ele era cético, mas intrigado. Naquela manhã, enquanto passava pela praça, parou diante da gameleira e encarou o tronco esburacado e as raízes expostas. É só uma árvore, murmurou para si mesmo. Mas no fundo, sentia um arrepio que não sabia explicar. O vento parecia soprar mais forte ali, levando consigo murmúrios que não vinham de ninguém ao redor. Mateus afastou os pensamentos e continuou sua entrega. À noite, ao contar o que sentirá para sua avó, Dona Joana, ela franziu o senho. Menino, você não sabe o que está dizendo. Aquela árvore já viu coisas que nenhum de nós entenderia. Respeite-a. Ele apenas riu, mas a reação da avó despertou nele um desejo irresistível de descobrir o que havia de verdade naquelas histórias. Dias depois, Mateus decidiu que precisava resolver o mistério. Planejou ir à praça ao anoitecer, armado apenas com sua lanterna e sua teimosia. Mesmo com o receio crescendo, ele não recuaria. Afinal, o que havia para temer em uma simples árvore? O pôr do sol chegou mais rápido do que Mateus esperava. Ele olhou para o céu alaranjado e, com o coração acelerado, dirigiu-se à praça. Lá estava a gameleira, imponente e sombria sob a luz crescente da lua. Enquanto observava a árvore de perto, ouviu o som de passos leves atrás de si. Virou-se bruscamente, mas não havia ninguém. A brisa agora parecia sussurrar seu nome, fazendo o jovem questionar pela primeira vez se as lendas poderiam ser mais do que invenções de velhos teimosos. A praça estava deserta, mas o silêncio parecia cheio de presenças invisíveis. Mateus iluminava com sua lanterna o tronco da gameleira, reparando em marcas que pareciam cortes profundos, como se algo tivesse tentado gravar símbolos antigos ali. Quanto mais olhava, mais sua imaginação o levava para lugares obscuros. Subitamente, um vento forte soprou, apagando a lanterna de Mateus. Ele ficou imóvel, tentando controlar a respiração. Então, uma risada baixa e sussurrante ecoou. Quem está aí? Ele gritou, mas sua voz soou fraca. A única resposta foi o balançar das folhas acima dele. Mateus sentiu o chão vibrar sob seus pés. Parecia que as raízes da árvore se mexiam, como se estivessem vivas. Ele recuou um passo, mas algo o impediu de fugir, uma curiosidade misturada com medo. Queria entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse confrontar o inexplicável. De repente, uma figura nebulosa surgiu entre os galhos. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Sua pele era pálida, e seus olhos brilhavam como fogo. Por que perturbas meu descanso? Perguntou ela, com uma voz que parecia ecoar em todas as direções. Mateus tentou falar, mas as palavras não saíam. A entidade desceu lentamente, pairando no ar à frente dele. Esta árvore é um portal. Ela guarda os segredos de muitas gerações. Você é corajoso, ou tolo? Sem pensar, Mateus respondeu, eu queria saber a verdade. Todos falam da árvore, mas ninguém explica o que ela é de verdade. A figura riu, desta vez alto e quase humano. A verdade? Cuidado com o que deseja, garoto. Nem todos os segredos deveriam ser revelados. A entidade tocou o tronco da árvore, e o ambiente ao redor começou a mudar. A praça desapareceu, substituída por uma floresta densa e escura.
Mateus percebeu que estava em outro lugar, talvez em outro tempo. Bem-vindo ao começo, disse a figura. Mateus olhou ao redor, confuso e aterrorizado. As histórias que ouvirá pareciam ganhar vida diante de seus olhos. Você tem uma escolha, disse a entidade, agora com um tom mais sério. Descubra os segredos ou volte para casa. Mas lembre-se, todo conhecimento tem seu preço. Mateus hesitou. A floresta ao redor parecia viva, sussurrando segredos em uma língua desconhecida. A entidade flutuava à sua frente, esperando sua decisão. Eu quero saber, disse ele, sua voz tremendo. Quero entender o que essa árvore guarda. Com um gesto lento, a entidade apontou para o solo. Aos poucos, o chão começou a se abrir, revelando um corredor iluminado por uma luz dourada que parecia pulsar, como um coração batendo. Siga-me, disse a figura, desaparecendo pelo caminho. Mateus deu um passo hesitante, depois outro. Sentia que cada passo era uma escolha sem volta. O corredor levava a uma câmara subterrânea, onde raízes da gameleira se entrelaçavam em torno de uma pedra lisa, como um altar. Sobre a pedra, havia símbolos que brilhavam em um azul frio. Este é o segredo que guardo, disse a entidade. Milhares de anos atrás, esta terra foi palco de uma batalha. A árvore cresceu onde o sangue dos que morreram foi derramado, e ela absorveu suas memórias e seu poder. Mateus tocou o altar com cuidado. Imediatamente, sua mente foi inundada por visões, aldeias queimando, pessoas fugindo, guerreiros lutando sob a sombra da gameleira. Ele viu o momento em que a árvore foi amaldiçoada, um pacto feito para que ela guardasse os segredos do lugar. Mas por que ninguém pode se aproximar dela? Perguntou ele, ainda processando as imagens. A maldição é um escudo, explicou a figura. Ela protege aqueles que vivem aqui, mas também prende a essência daqueles que ousam desrespeitá-la. Quem desafia a árvore e não compreende seu propósito é consumido por ela. Mateus se afastou, o medo agora dominando sua curiosidade. E agora que eu sei disso? O que acontece comigo? A entidade sorriu de forma enigmática. Depende de você. Guardará este segredo e respeitará a árvore, ou tentará usá-lo para sua própria vantagem. De volta à superfície, Mateus sentiu o ar pesado ao redor da praça. A noite parecia mais densa, como se a própria escuridão estivesse viva. Ele olhou para a gameleira e percebeu que a entendia de uma forma que nunca imaginara. Ela não era apenas uma árvore, mas um guardião. Você ainda pode ir embora e esquecer tudo, sussurrou a entidade, sua voz ecoando em sua mente. Mas, se escolher ficar, deverá se comprometer com a proteção deste lugar. Mateus pensou em sua vida simples no vilarejo. Ele nunca quis ser um herói, mas sabia que havia algo maior em jogo. Se as histórias fossem verdadeiras, a gameleira não era apenas uma lenda, mas uma barreira que protegia a cidade de forças que ninguém poderia compreender. Eu vou proteger o segredo, disse ele finalmente, sua voz firme. Mas quero saber o que devo fazer. A entidade parecia satisfeita. Você deve honrar a árvore. As histórias que as pessoas contam não são apenas folclore, são avisos. Mantenha-os vivos. Com um gesto, a entidade desapareceu, deixando Mateus sozinho sob a sombra da gameleira. Ele sentiu uma calma estranha, como se a árvore tivesse aceitado sua decisão. Naquela noite, ele voltou para casa, mas sabia que sua vida nunca seria a mesma. Tinha a responsabilidade de proteger o vilarejo e o segredo que havia descoberto. Os dias passaram, e Mateus manteve silêncio sobre o que vira. No entanto, sua postura mudou. Ele começou a ouvir com mais atenção as histórias contadas pelos mais velhos, incentivando os jovens a respeitar a gameleira. Você parece diferente, Mateus, disse Dona Joana, sua avó. Finalmente entendeu que as histórias têm um fundo de verdade. Ele apenas sorriu. Entendi que algumas coisas não precisam ser provadas para serem respeitadas. Aos poucos, os moradores notaram que a praça parecia mais acolhedora. As crianças brincavam sob a sombra da gameleira durante o dia, mas ninguém ousava se aproximar à noite. Era como se o vilarejo tivesse renovado seu pacto silencioso com a árvore. Mateus sabia que havia muito mais para aprender,
mas sentia que tinha tempo. A gameleira continuava ali, imponente, guardando seus segredos e protegendo aqueles que respeitavam suas raízes. Certa noite, ao passar pela praça, ele ouviu novamente o sussurro do vento. Desta vez, porém, não sentiu medo. Sorriu para a árvore e seguiu seu caminho, sabendo que agora fazia parte de uma história muito maior do que ele mesmo. Foi bom viajar pelas lendas no interior de Minas Gerais. Vamos agora para um lugar que não é estado no Brasil, mas é uma unidade federativa. Contaremos as lendas pelas regiões de lá.